Olá, amigos. Aqui estamos com a graça de Deus para continuarmos o nosso estudo da sua palavra. Oramos para que Deus o abençoe ricamente, que Deus o assista com seu Espírito, com teus santos anjos, para que tenhamos a mente aberta para receber a sua palavra, para receber Jesus como nosso Salvador. Vamos considerar agora João capítulo 10, que Jesus disse: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, esse é ladrão e salteador. Bem, queridos, aqui gostaríamos de dar uma introdução dizendo o seguinte: qual é o único caminho para entrar no céu? O único caminho é Jesus. Se nós quisermos entrar no céu por outra maneira, Jesus diz assim: quem que tenta entrar de outra maneira é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Irmão, nós já mencionamos aqui algumas vezes que Jesus sempre usa, a palavra de Deus sempre usa a ilustração de ovelha para identificar o pecador. Vocês lembram por quê? Porque a ovelha é um animal dependente, ela não é independente. Existem animais independentes, como a cobra, o cachorro, o gato, eles vivem por aí, né? Eles sabem sair de casa, sabem voltar, mas a ovelha não. A ovelha é um animal dependente, que precisa de alguém que cuida dela o tempo todo. Isso ilustra a nossa condição. Nós somos ovelhas, né? Dependemos de Cristo todo momento. Se nós se separarmos de Cristo, estamos perdidos. E assim acontece. Por exemplo, se você mora numa quadra da sua cidade e tem uma ovelha e leva essa ovelha para outra quadra, ela não sabe voltar. Porque é um animal sem sentido de direção, um animal totalmente dependente. Eu me lembro que certa vez estávamos na Romênia, e ali na Romênia vários irmãos, eles têm a sua vaca, têm o seu animal, têm a sua plantação. E observamos que quando dava ali para as 5:30 da tarde, começava a aproximar-se o pôr do sol, os bois, as vacas vinham e entravam na sua casa. Não erravam o portão. Então, certos animais, eles têm sentido de direção, facilmente. Cachorro, gato, boi, vaca, tudo isso. Já a ovelha não. A ovelha ela precisa ser tirada do aprisco para pastar e tem que ser trazida ao aprisco pelo pastor. E agora Jesus diz assim, verso 4, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas. Elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Interessante que a ovelha ela conhece a voz do pastor. Se aparecer alguém diferente, ela não escuta. E assim nós também. Nós devemos ouvir a voz de Cristo, a sua palavra. Não a voz do outro, né? A voz do inimigo, mas a voz de Cristo. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. E agora Jesus afirma de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, aqui nesse capítulo 10 de João, Jesus se identifica como o pastor, se identifica como a porta, o caminho, né? Pelo qual as ovelhas entram. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quer dizer, por muito tempo, filósofos e mestres e outros, eles procuraram ensinar a pessoa a ir para o céu de outra maneira. Você já ouviu que muitas pessoas creem que para ir para o céu nós temos de fazer boas obras? Que eu vou para o céu pelas minhas obras? Isso aqui é um engano, é uma mentira. É claro que quem aceita Jesus, ele vai praticar boas obras como resultado de aceitar a Cristo. Mas as boas obras não garantem a salvação de ninguém. Nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo. Cristo é nosso Salvador. E Jesus diz assim, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Então Jesus é o pastor, ele é a porta,
ele é o caminho. Se alguém entrar por mim, será salvo. Está claro? Perceberam qual é a única maneira de ser salvo? Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Agora, irmãos, Jesus fala de uma verdade aqui que é antiga, né? E funciona até hoje. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmão, Jesus aqui ele faz um contraste entre ele e Satanás e os seus agentes, né? Ele fala que, mesmo falando fisicamente, qual é o trabalho do ladrão, né? Quantas pessoas aqui na cidade têm sido mortas pelos ladrões? O ladrão vem te tomar o seu celular ou alguma coisa, você não deve resistir. Se você resiste, está arriscando a vida. E aqui ele diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E que veio fazer Jesus? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Irmãos, quando Jesus fala que ele veio para nos dar vida, isso aqui tem várias aplicações. Jesus nos dá vida física, nos dá uma vida com sentido, uma vida que tem valores, né? E nos dá também a vida eterna. Ele quer que nós vivamos aqui nessa terra uma vida nobre, uma vida saudável, obedecendo às suas leis. E ele quer também nos dar vida eterna. Até o apóstolo João, na sua primeira carta, diz assim, quem tem o Filho, que é Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Então Jesus é o autor da nossa vida física, ele é o nosso Criador, ele é o autor da nossa vida eterna, ele é o nosso Salvador. E agora Jesus diz aqui no verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, queridos, nós encontramos na Bíblia a parábola do bom pastor, né? Aquele pastor que tinha 100 ovelhas e uma se extraviou. Será que ele deixou as 99 lá no redil e falou assim, deixa aquela extraviada para lá? Não. Ele saiu, deixou as 99 guardadas e foi buscar a extraviada até encontrá-la. E quando a encontrou, ele a colocou nos ombros, trouxe de volta, tratou das feridas da ovelha e fez a festa, né? Porque recuperou a ovelha perdida. Essa é a maneira como Jesus trabalha para nos recuperar, para nos restaurar, para nos salvar. Então ele diz assim, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, o que quer dizer o mercenário? O mercenário é aquele empregado que trabalha só pelo dinheiro. Ele não está preocupado em fazer um bom trabalho, ele não está preocupado em fazer um trabalho sério, ele só pensa no salário. Então aqui diz, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Isso aqui tem uma aplicação muito interessante, né? Quer dizer, o verdadeiro pastor, tanto Cristo como seus subpastores, eles não ficam tranquilos quando vê uma alma se perder. Ele vai trabalhar por elas para recuperá-las. E o verso 13 diz assim, o mercenário foge porque é mercenário, ele não tem cuidado com as ovelhas. Então qual é a preocupação do mercenário? É aquele tipo de empregado que ele está na empresa só preocupado com o seu salário. A hora que dá o sinal, ele larga tudo, vai embora, não deixa o trabalho de qualquer maneira, né? E aqui ele diz, ele não tem cuidado com as ovelhas. E Jesus repete, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Irmãos, queridos, olha só, Jesus, ele nos conhece, cada um. Ele conhece você, ele sabe o seu nome, conhece os seus pais, sabe onde você mora, conhece a sua vida. Então, Jesus conhece cada ovelha do seu rebanho, cada pessoa. E não só conhece, ele quer cuidar de nós fisicamente e espiritualmente, não é? E aqui ele diz que ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. Assim como
o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Perceberam a que ponto chega o amor de Cristo pelas ovelhas? Ele dá a vida por elas, né? Agora Jesus se refere a outras ovelhas que estão em outros redis. Você sabe que todas as igrejas que existem no mundo, elas têm pessoas honestas lá. Essas pessoas ainda não estão no aprisco de Cristo. E Jesus diz assim, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então, querido, Deus quer usar os membros da sua igreja, quer usar a sua igreja para testemunhar de Cristo, para trazer as ovelhas sinceras que estão em outras igrejas, para que se unam ao aprisco do Senhor. E Jesus diz assim, então haverá um rebanho, todas as ovelhas estarão reunidas nesse aprisco. Ele diz assim, haverá um pastor e um aprisco. Haverá um rebanho e um pastor. Agora Jesus, novamente, ele revela a sua divindade. Vocês vão observar no Evangelho de João que João destacou os sinais que provavam que Jesus era o Messias. E o que disse Jesus? Verso 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Irmãos, nós costumamos dizer que Jesus foi assassinado pelos judeus, pelos romanos. Na realidade, Jesus entregou. É claro que eles usaram toda a maldade contra Jesus, mas Jesus só morreu no tempo certo. Ele diz assim, eu dou a minha vida para reassumir. Jesus morreu na hora certa, ele entregou a sua vida por nós. E depois de 3 dias, ele ressuscitou com a vida que estava nele. Diz assim, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então, queridos, Jesus não morreu forçado. Ele morreu voluntariamente para nos salvar. Ele diz assim, ninguém tira a minha vida, eu é que entrego. Eu entrego a minha vida e depois eu vou reassumir a minha vida. Esse mandato recebi de meu Pai. Depois diz assim o verso 19 a 21. Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio. E enlouqueceu, por que ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado, porque pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, queridos, o povo se dividia, né? Realmente, queridos, quando nós encontramos com Jesus, a nossa vida fica definida, ou para um lado ou para o outro. Depende da nossa reação. Aqueles que ouviram Jesus e o aceitaram, creram nele e foram salvos. Mas outros que também ouviram e o rejeitaram, se perderam. Então Jesus, ele é uma pedra de salvação para uns e é uma rocha de escândalo para outros. Quer ver o que diz aqui? Vamos ler aqui o que diz aqui Romanos, no capítulo 9. Romanos capítulo 9, 30 a 33. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. Então, queridos, Jesus é uma pedra de salvação para aqueles que o aceitam. Mas ele é uma rocha de escândalo para aqueles que o rejeitam. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, ele é o fundamento da nossa fé. Em Efésios, no capítulo 2, a parte final do capítulo, nós encontramos a confirmação dessas palavras.
Efésios, capítulo 2. Na parte final, nós lemos assim: assim, versos 19 a 22, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos do santo da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então Jesus é a nossa rocha de salvação para os que creem e é rocha de escândalo para os que o rejeitam. Que nós o aceitemos e permaneçamos nele. Amém. Celeste fulgor, quando o